Povo de Deus, amados irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez, saudando a todos com a bendita paz do Senhor Jesus. Amém. A paz de Deus, irmãos. Amém. Paz seja convosco, queridos irmãos. Sejam bem-vindos a mais um momento da palavra. Somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig, falando aqui de Itajaí, no estado de Santa Catarina. Hoje, ainda domingo, gravando para enviar para os irmãos amanhã, segunda-feira, dia 13 de abril de 2026. Queridos irmãos, nós somos agradecidos por vocês que são inscritos já neste grupo, nesse canal, fazem seus comentários todos os dias e também compartilham com outros. Esta família que nós começamos a chamar e tornou-se a família Cristo em vós, esperança da glória. É a coisa mais bela que nós podemos fazer nessa vida, é anunciar a glória eterna. Seja você muito, muito bem-vindo. E também abraçados pelo Espírito Santo, nós todos juntos. Irmãos, Ele nos abraça, Ele tem prazer em estar ajudando a noiva do Senhor, caminhar um dia por vez, até chegar diante do Altíssimo, naquele glorioso e santo dia. Hoje, domingo, estamos gravando, tivemos um dia muito glorioso, onde o Senhor, estivemos na casa do Senhor de manhã, de tarde também. O nosso culto aqui em casa, orando pelos irmãos, um pouquinho antes do meio-dia, e também à noite na casa do Senhor. E agradecemos também aos irmãos que têm orado por nós. Nós somos muito agradecidos, irmãos. Se nós pudéssemos encontrar aqui, seria bom. Mas será melhor ainda, irmãos, nós conseguir entrar no lugar eterno, aonde o Senhor preparou para o seu povo, desde antes da fundação do mundo. Lá nos veremos no amor e na glória do Senhor, estaremos para sempre com Ele. Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo 31 ao 36. É uma escritura um pouquinho longa, mas vamos ler e vamos entendendo já a mensagem que o Senhor tem para nós nesta segunda-feira, e eu creio que vai nos levando por esses dias para nós pensar mais sobre este assunto. Diz assim o versículo 31 do capítulo 8 do Santo Evangelho de João. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, ou na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, pois, somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? E no versículo 34 diz, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E no versículo 35, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Versículo 36, esse bendito versículo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que você acha, Esther, dessa escritura? Hoje à noite, no culto, ainda escutamos testemunhos de irmãos
que falou como ele foi prisioneiro do pecado, como ele queria sair, mas não podia. Estava seguro ali, o inimigo tinha segurado, até que um dia o Senhor o tirou de lá. O Senhor libertou, agora ele está livre, dando testemunho, servindo a Jesus com alegria, com a família. É uma bênção de Deus quando a gente se entrega verdadeiramente a Deus e deixa o pecado. Irmãos, o pecado, ele amarra o homem, ele segura o homem. Mas tem um que livra, que liberta. É só nós crer na palavra do Senhor. Então nós vamos ser verdadeiramente livres. Nós nem vamos mais ser chamados de servos, vamos ser chamados de filhos. Por quê? E o filho tem o DNA de Deus. Então nós temos o DNA de Deus. Então nós temos agora sendo chamados filhos de Deus. E o pecado não tem mais domínio sobre nós. É verdade que nós temos que estar sempre cuidando. Porque o inimigo, a Bíblia diz, que ele anda sempre, não ao redor, mas ao derredor de nós, procurando quem possa tragar. Por isso que temos que vigiar muito, para sempre ser chamado filhos de Deus. Filhos de Deus. Que o Senhor nos ajude. E aquele que ainda está escravizado pelo pecado, peça perdão a Deus. Te entregue inteiramente a Ele. Que tu serás bem-sucedido, porque serás agora livre, livre, livre. O que não dá para entender, Esther e irmãos, é que alguém muitas vezes foi livre e volta para o cativeiro. Não tem como eu entender isso. Depois de verdadeiramente ser livre, alguém voltar, e pode, acontece. Às vezes quem volta é porque ainda não teve o conhecimento real, a salvação não lhe foi revelada na sua inteireza, completa salvação, não foi liberto. Ele ficou com uma ligação lá no mundo ainda. Mas a gente vê alguém que foi tão longe, foi tão lindo, né? Fez tanto para o Senhor, de repente ele se torna outra vez um escravo do maligno. É triste demais isso. Qualquer coisa, qualquer tempestade mínima, que jamais poderia tirar aquela casa do lugar, ele é tirado do lugar, porque não tem fundamento, ele é fraco e volta para trás, mas estava no caminho, estava chegando próximo, e repito e digo outra vez, e muitos que realmente tinham sido livres, voltam a ser escravos do inimigo. Será que não tem alguém nos ouvindo nessa situação? E está pensando que não tem mais jeito para você? Tem sim. Volta arrependido. Seja igual o filho pródigo. Caia em si e diga, voltarei para a casa do meu pai. E dir-lhe-ei, pequei, Senhor, contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. E o pai o recebeu com todo prazer. Então, irmãos, olha o que o Senhor promete. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O que faz a diferença, irmãos, é permanecer na palavra. Se vós permanecer na palavra. Às vezes a palavra entra e por descuido, por um relaxo nosso, lá se vai a palavra. Deixa, abandona a palavra. Nunca abandone a palavra de Deus, irmãos. Nunca deixe de ouvir a palavra. Nunca deixe de examinar as Escrituras. Guardar aquilo que você recebeu dele. É a palavra que faz a diferença na nossa vida. Tudo é pela palavra. Aleluia.
Versículo de número 33 e 32, ele diz, muito conhecido isso aqui. Isso aqui não é somente um slogan político ou de uma libertação paliativa por um momento, não, irmãos. Se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Jesus a verdade. Ele é a verdade, mas precisamos conhecer Ele, andar com Ele, viver com Ele, Ele vir para a nossa casa, nós morar no nosso coração, está em todos os momentos. Você pode chegar na nossa casa a qualquer momento, você vai notar, Ele está aqui. Ele mora com eles são servidores dele. Vamos para a rua, vamos trabalhar, vamos para o nosso trabalho do mesmo jeito, ele sempre junto conosco, porque a palavra dele está em nós. Se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. É um aluno que não deixa, que não se separa do seu mestre de jeito nenhum. Verdadeiramente, tu és meu discípulo. E um discípulo vai aprendendo lições dia após dia. Versículo de número 33, os judeus, os fariseus e escribas, quem estava por ali, responderam para o Senhor, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes, sereis livres? Olha, irmãos, eles eram escravos do pecado e provocavam aquele que estava oferecendo liberdade, total liberdade, porque não criam nele. Esse, irmãos, é a maior dificuldade na vida de alguém, não crer no Senhor. Eu sou religioso, eu nasci aqui, vou morrer aqui, não vou sair daqui. Mas você está vendo que está errado. Você é um idólatra, você comete pecado, você vive confiando em heresia, aquilo que combate a verdade. Mas se tu receber a verdade vai te libertar. Não é heresia, é verdade. É a verdade eterna. Versículo de número 34. Respondeu-lhe Jesus. Jesus nunca deixou, irmãos, ninguém sem resposta. Verdade. Nunca. Ele diz assim, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, como disseste para ele. Vocês nunca serviram a ninguém porque são descendentes de Abraão. Como é que tu está dizendo que vai nos livrar? Mas vocês são servos do pecado, vocês são escravos do pecado, vocês não são livres. Então, irmãos, só Jesus libera. Verdade. Quantos que precisam? Nós vimos aí pelos comentários, quantos pedidos de oração. Homens que foram bons pais de família, marido, e de repente ele deixa tudo, se embriaga, passa a ser um ébrio, deixa a família, e enfim, tantas coisas que nós pensamos, como pode, meu Deus? Alguém que conheceu. Outro dia uma irmã fez um comentário, que eu repito, é público, ela disse, meu marido foi presbítero da igreja. Hoje ele está desviado, está ali no bar todos os dias. Ele está gastando R$700 de pinga por mês. Meu Deus, o que é isso? Como pode voltar ali? E essa mulher chorando, lamentando, porque os filhos sofrem e elas sofrem, não pode ir na casa do Senhor, porque o diabo escravizou aquele homem que um dia foi livre, gastando R$700 de pinga por mês no bar. É triste isso, não é verdade, irmãos? E Jesus quer libertar. E Jesus quer fazer você um homem livre, livre. Como é lindo, irmãos, como um pássaro livre. Eu posso dizer, Senhor, eu sou como um pássaro livre, porque Tu me libertou. Mesmo que eu nunca fui um ébrio, um bêbado, ou viciado em alguma coisa, mas sou livre porque Ele me libertou de todos os desejos da carne, das coisas deste mundo. Ele me libertou disso, hoje sou um homem livre. Versículo de número 35 diz, ora, o servo, como a Esther já falou e nós já falamos, o servo fica para sempre. Não fica para sempre em casa. O servo vai chegar o tempo da alforria dele e o senhor dele vai mandar, agora você vai embora. Mas o filho, além de ser
herdeiro, ter direito na herança, fica para sempre na casa. Você não quer ficar para sempre na casa? Você não quer ficar para sempre no Senhor? Ou quer sempre ser um escravo? Que não vai ficar para sempre. O filho fica para sempre. Então, como a Esther falou também, nós temos o DNA de Deus, nós temos a marca da eternidade gravada na nossa alma, e nós precisamos dele. Para encerrar, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantas liberdades que às vezes a gente vê, eu estou livre, mas amanhã ou depois ele está na mesma situação, outra vez, indo para o abismo, ou não saiu de lá e disse está livre. Quando o Filho liberta, quando Jesus quebra essas algemas malignas do pecado, nós ficamos verdadeiramente livres. Minha irmã, meu irmão, famílias que nos ouvem, nós vamos entrar em oração juntos, orando por essas famílias, para que o Senhor verdadeiramente liberte essas vidas, que eles tenham coragem de se entregar ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero que tu me liberte, limpe a minha alma, limpa o meu coração, transforma a minha vida e me faz de mim uma nova criatura. Que Deus seja louvado, irmãos. Creia no poder de Deus e Ele vai fazer grandes obras nesses dias entre nós. Aleluia. Aleluia. Querido e eterno Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque te conhecemos, Deus. Tu te manifestaste aos nossos pais, Pai querido, lá no passado. Todos eram escravos. Quantos amigos que já dormem em Ti, que eram escravos e morreram como homens livres, com direito à entrada nos portais eternos. Oh, querido Deus, e nós queremos pedir por nós, por nossos filhos, pelos filhos dos irmãos, pelas famílias, Pai, por aqueles que deixaram a Tua casa, um dia foram, Senhor, até anunciadores das Tuas palavras, anunciaram a Tua palavra e voltaram ao mundo, voltaram à escravidão do pecado. Querido Senhor, ajuda o Teu povo. Tem misericórdia, Pai, e nos dá a palavra nesta semana, para nós falar mais sobre esse assunto, Senhor, para que muitos venham ser livres, Pai, para te servir a Ti com entendimento, com santificação, Pai, com esperança na vida eterna. É o que nós te pedimos no Teu nome, Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, livres em Cristo. Se Ele permitir, amanhã nós estaremos de volta. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.